A paz do Senhor. Eu sou ministra da palavra. Eu me congrego na igreja Verbo da Vida. E eu senti no meu coração de fazer este vídeo para falar um pouco de que está acontecendo no mundo hoje, né? É sobre a pandemia. Aconteceu essa pandemia, nós já estamos uns 3 meses ou mais, ou 4, não sei. Eu só sei dizer que talvez seja da permissão de Deus, porque tantas as coisas estão acontecendo. Você há de convir comigo que não há remédio para essa pandemia. O remédio é Jesus. Nós sabemos que o remédio é Jesus. Às vezes você está até sem saber o que fazer. Tem pessoas que não sabiam nem o que fazer. Eles tiveram que ir ali mesmo, no momento de agonia, no momento de depressão, no momento de angústia, eles clamaram sem saber que existe um Deus, mas eles pediram socorro, assim como eu vi no documentário, médicos se ajoelhando e louvando ao Senhor. É preciso, amados, que vocês creiam que há um Deus no céu e na terra. Ele vive, e Ele vive por nós. Amados, Deus é bom em todo tempo. Ele é maravilhoso. Deus como a gente sabe que essa pandemia, ela veio para assolar a humanidade, não é? Ela veio assolar a humanidade. Está no mundo inteiro essa pandemia. Então, até agora, ninguém sabe qual é o remédio. Ninguém sabe o remédio, ninguém sabe qual é a vacina, ninguém sabe de nada. Só sabemos que tem um Deus que pode todas as coisas. Ele vive, Ele vive. Amados, a coisa melhor do mundo é sabermos que nós temos um Deus para nos ajudar. E sabemos que não é só nos momentos difíceis que nós procuramos a Deus. Não. Não é só nos momentos difíceis. Temos que procurar a Deus. Mas, olhando aqui a palavra do Senhor, eu tive assim folheando aqui a Bíblia ainda há pouco, eu vi aqui uma palavra tão boa de ser revelada, né? Ele diz assim, está em Mateus 25, de 1. Começar pelo 1, vamos ver. Então o rei dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor ainda. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante e aos que o vendem, e comprai-vos.
para vós. E tendo elas indo comprá-los, chegou ao esposo e as estavam preparados, entraram com ele para as boldas e fecharam a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo-lhe, disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque são sábias. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha só. Essa palavra aqui, ela é muito importante para nós. Deus está falando assim, olha, eram 10 virgens. 10 virgens. Cinco delas tinha as lâmpadas. E 5 delas tinham lâmpadas com azeite. E 5 delas, elas estavam sem azeite. Por quê? Porque aquelas 5, elas estavam preparadas. Elas estavam com azeite. É tipo a história que você tem que estar em santidade com Jesus. É necessário que você, não precisa ter pandemia, não precisa ter guerra, não precisa ter barulho para que você corra, ou doença que seja, para você correr a Jesus Cristo, para ficar perto dele. Não. É bom que você fique perto dele o tempo todo. Por isso que ele disse, haviam 5 com azeite e 5 sem azeite. Então, aquelas que estavam com azeite são aquelas que estavam em concordância com Deus. Elas estavam em concordância, estavam em santidade, lê a Bíblia. Necessariamente, não precisa você ter algum problema para você chegar até Deus. Não. É necessário que você bote Deus em primeiro lugar na sua vida. É necessário que você coloque Ele. As 5 que estavam sem azeite, as 5 sem azeite, elas ficaram, Jesus ali, ele chegou, fechou a porta e elas ficaram do lado de fora. Assim eu falo aos irmãos, nós temos que ser prudentes, entendeu? Temos que ser prudentes, porque a gente não sabe a hora que que nosso Deus vai chegar. Eu digo, todos os momentos da minha vida, que a gente não sabe a hora que Deus vai voltar. Está próximo, meus irmãos. Nosso Deus, Ele está voltando. Ele está voltando. Nós não sabemos quando diz a palavra. Não sabemos. Mas nós temos que vigiar. Como a palavra de Deus diz, olha, vigie, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos a hora que ele há de vir. Então não é porque vai acontecer uma pandemia que eu vou ter que ficar procurando a Bíblia. Cadê? Nada disso. Você tem que procurar Deus. Você tem que procurar Deus, saber que só Ele é Deus. Às vezes você tem uma irmã bem perto de você, não necessariamente você tem que ter uma pessoa que é crente perto de você, ou então você procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure um pastor, procure a sua igreja, seja
é fiel ao nosso Deus. Só Ele pode todas as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, Deus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, farás a mesma obra que eu. Aquele que crê. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Pois ele disse: eu estou abrindo o meu coração para que vocês cheguem até a mim. Olha só. Em Isaías 53:4 está escrito que Jesus, ele levou as nossas dores, a nossa enfermidade, os nossos pecados. Olha, ele deu o seu único filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Jesus deu o seu único filho para morrer nossa morte. E ele deu a vida dele por nós, para viver a nossa morte. Morte, especificamente, não quer dizer morte, mas quer dizer pecado, quer dizer doenças, entendeu? Então, amados, ele viveu por nós e morreu morte de cruz. E foi ali, como todos sabemos, muitos de nós sabemos, que ele foi moído pelas nossas transgressões. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o que nós fazemos? Nós não fazemos nada para ele. Às vezes pensamos que fazemos muita coisa, mas tudo que façamos a ele é pouco, é muito pouco daquilo que ele fez por nós. Olha só, ele deu a sua vida por nós, gente, deu a vida por nós. E nós, às vezes, viramos as costas. Não. Eu fico às vezes pensando que Jesus Cristo, ele é tudo na nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a ele. Na palavra de Deus, eu não sei nem se eu botei por aqui, mas ele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Se você está em momentos difícil, nem preciso você estar em momento difícil para você recorrer a Deus. Não. Às vezes foi necessário que tivesse essa pandemia. Às vezes eu chego a pensar que essa pandemia veio para alertar as pessoas que não conhecem ainda Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu creio, meus irmãos, e vou orar com vocês. E sei que Jesus, ele está nos direcionando a melhor coisa. Se for necessário passar quarentena, passamos quarentena. Assim como Moisés passou no deserto, e lá ele tirou água. Jesus deu a palavra dele, que ele não tinha nada para levar aquele povo para o deserto, não tinha nada, comida, água, não tinha nada. Mas ele foi para o deserto, porque ele creu na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E lá o povo estava com sede, ele pegou e Deus disse: o que tu tens na mão, Moisés? Eu tenho um cajado.
ele disse, joga no chão. Ele jogou o cajado no chão, aí virou o quê? Uma cobra. Depois ele disse, toma o cajado e fura essa rocha. Na hora que ele furou, jorrou o quê? Água. E lá eles mataram sua sede. Não é isso? Então, é necessário que aconteça uma pandemia para que as pessoas venham crer que existe um Deus no céu e na terra, que só Ele pode todas as coisas. Ele vive. Ah, meu Deus, eu quero orar com os amados irmãos. Senhor Deus e Pai, poderoso, poderoso e grande és Tu, Pai do céu. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, a quem eu tenho crido todos os dias da minha vida. Eu creio em Ti, Senhor. Venha sarar essa nação, Pai. Sara, Pai, essa nação. É uma pessoa de Deus que te pede, é uma filha. Eu te peço, Pai amado, venha sarar, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que sofrem. Nós sofremos. Quem somos nós, Senhor, para falar algo além de Ti? Nada cai na terra sem o Teu consentimento. Nenhum fio do cabelo, do nosso cabelo, sai sem o Teu consentimento. Tu conhece todas as coisas. Tu conhece até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Senhor, tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia, Pai. Tira essa praga que está assolando a humanidade. Eu creio em Ti, Pai. Eu creio nas Tuas promessas. Tu és o Santo de Israel. Tu és o nosso Pai Celestial. Eu creio, Pai, porque Tu és bom. Eu creio que Tu és o Santo, que pode todas as coisas. Obrigada, meu Pai querido. Pai, salva, Pai, a minha família. Salva, Senhor. Derrama do Teu sangue carmesim sobre a minha cabeça. Derrama do Teu sangue carmesim sobre as pessoas que ainda não Te conhecem. Oh, aleluia. Que elas possam vir Te conhecer, Espírito, em verdade, assim como eu Te conheço. Que elas possam vir a clamar pelo Teu nome, a Te conhecer, Senhor. Oh, aleluia. Ei, alabaçori canta lamanaia. Deus amado, Deus querido, Deus Pai, Santo da eterna humanidade. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor. Só o Senhor pode todas as coisas. É por isso que não tem vacina, não tem remédio, não tem nada, porque o Senhor é Deus. Só o Senhor pode curar, Senhor. É bom que eles saibam que só o Senhor é Deus. Ajuda, tem misericórdia, porque há um santo, há um Deus que sabemos que luta nossas batalhas. Obrigada, Pai. Obrigada pelo meu pastor. Obrigada pela minha família. Obrigada pelos meus filhos, meus netos. Obrigada, Pai, porque eu sei que Tu és o Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha geração. Tu és o nosso Pai querido, a nossa felicidade. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Tu é a nossa cura. Obrigada, meu Pai.